Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai explorar o conceito de reencarnação, mas por um ângulo, digamos, bem diferente, o dos animes japoneses. É isso mesmo que você ouviu. Vamos ver como essas duas coisas se conectam. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas a verdade é que a conexão entre eles é muito mais profunda do que a gente imagina. E olha, é uma forma bem legal de entender uma ideia espiritual complexa de um jeito que talvez seja mais familiar para muita gente. A ideia central é basicamente essa. A reencarnação, pela visão do espiritismo, funciona de uma forma muito parecida com o anime do gênero Isekai, sabe? Aquele em que o protagonista é transportado para um outro mundo e precisa começar uma vida totalmente nova. Então, vamos começar por essa comparação. No Isekai, o herói sai do mundo dele e vai parar em outro. Na reencarnação, acredite, a jornada é surpreendentemente parecida. E o mais legal é quando a gente coloca lado a lado, como aqui. Olha só como os paralelos são diretos. Em animes como Mushoku Tensei, o protagonista morre e renasce em outro mundo, mas leva a experiência para evoluir. Na reencarnação, o espírito volta, renasce num corpo novo e começa uma outra jornada de aprendizado. É a mesmíssima estrutura de uma história de evolução, só que aplicada à nossa própria vida. Certo. Então, se a gente começa uma nova vida, quer dizer que a gente começa do zero? Não exatamente. Vamos ver como isso se parece, na verdade, com o personagem de videogame que já vem com alguns atributos da partida anterior. O ponto principal aqui é que o espírito não aperta um botão de formatar. Ele carrega a sua essência, as tendências, os talentos que já tinha e, claro, as lições que ainda não aprendeu. É por isso que, às vezes, a gente vê uma criança com um dom incrível para música ou com uma maturidade que não parece da idade dela, sabe? Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Essas habilidades são como stats, né? As estatísticas que a gente acumulou em jornadas passadas. Ninguém começa do nível 1 em absolutamente tudo. Bom, e isso nos leva a uma das maiores perguntas sobre reencarnação. Se a gente já viveu antes, por que que a gente não lembra de nada? A nossa analogia com animes e games tem uma resposta bem interessante para isso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Se a gente carrega a experiência, por que a memória consciente vai embora? Onde é que foi parar o nosso save anterior? E aqui está a grande sacada. O esquecimento tem um propósito. Imagina só começar uma nova jornada, já carregando todo o peso, os traumas, os erros, as dores da vida passada. Seria como jogar um jogo novo já sabendo de tudo que vai acontecer. O esquecimento garante que a gente possa viver a nova experiência de forma limpa, focada nos desafios de agora. O melhor jeito de pensar nisso é o modo New Game Plus dos videogames. A experiência e os níveis que a gente conquistou continuam lá, na alma, mas a memória da campanha anterior é zerada. Assim, a gente consegue se dedicar 100% à nova história. Vamos para o próximo ponto e ver como isso se desenrola. Se cada vida é um novo começo, um new game mais, qual é o objetivo? Qual é a missão principal da história dessa vez? Assim como um herói de anime tem aquela grande missão, seja derrotar o vilão ou salvar o mundo, cada vida nossa também teria um propósito central, um grande tema de aprendizado. E essas missões, veja bem, não são sobre conquistar reinos, mas sim sobre conquistar a si mesmo. Podem ser lições sobre paciência, sobre humildade, sobre o perdão. Cada vida é focada num aspecto super importante da nossa evolução como pessoa. Isso muda tudo. Significa que os desafios que a gente enfrenta não são castigos, são os chefões de fase, sabe? São os testes que a gente precisa passar para dominar a lição daquele arco e poder evoluir. Para a gente fechar a nossa analogia com chave de ouro, vamos falar do comecinho de tudo, a infância. Como é que ela se encaixa nesse grande anime que é a vida? A infância é literalmente o episódio piloto. O espírito, como protagonista, começa vulnerável, frágil. É o período de adaptação ao corpo novo, à nova família, às regras do jogo dessa vida. É o momento de aprender as mecânicas básicas antes de ir para os desafios maiores. E essa frase amarra tudo de um jeito perfeito. No final das contas, não se trata de uma fantasia, mas sim de uma jornada contínua, onde cada vida é um novo capítulo, um novo arco na grande saga de evolução da alma. E com essa ideia, a gente encerra. A analogia ajuda a gente a entender um conceito complexo, mas também deixa uma pergunta no ar. Se a gente olhasse para a nossa própria vida como um arco de história, qual seria a grande missão dessa nossa temporada atual? Fica aí a reflexão. Até a próxima.